Olá, tudo bem? Esse é o canal Histórias Desconhecidas. E é um prazer recebê-lo. Hoje vamos falar uma história de um menino que diz ter vindo de Marte. Ficou curioso? Então vamos lá. Quem é o menino que se diz ser marciano? Chamado Boris Kiprenovich, um garoto diferente de qualquer outra criança. Desde os primeiros anos de vida, aqueles ao redor do menino sabiam que ele era diferente. Todos à volta de Boris sabiam que havia algo de extraordinário no garoto, principalmente sua mãe. Viu algo único no menino. Ela viu em Boris habilidades especiais. Segundo Nadia, mãe de Boris, ele teria começado a falar muito cedo. Entoou suas primeiras palavras com apenas 6 semanas de vida. E aos 18 meses, o menino prodígio já estava aprendendo a ler. Boris parecia ter uma força acima da média para um bebê. Mas suas habilidades especiais não se limitavam a aspectos físicos. Boris também mostrava sinais de estar muito avançado intelectual e emocionalmente para a sua idade. Nadia e outros adultos ficaram maravilhados com a inteligência e as habilidades de Boris. Ele estava aprendendo a ler enquanto outras crianças de sua idade estavam apenas aperfeiçoando a arte de falar e andar. Apesar de ter apenas 2 anos de idade, uma escola local estendeu a mão para Nadia e ofereceu a seu filho uma vaga na classe. Enquanto as outras crianças tinham cerca de 5 anos, era possível ver que Boris seria capaz de acompanhá-las. Havia muitas coisas que Boris sabia, e isso deixava aqueles que o cercavam maravilhados com a sua inteligência. Mas tinha um assunto em que o menino parecia saber tudo a respeito: o espaço sideral. A astronomia não era algo que eles discutiam muito na escolinha, mas Boris sabia tudo sobre o tema. Nadia relatou que, desde a infância, tínhamos muitos livros de astronomia, explicou Nadia, em uma entrevista. Quando ele tinha 3 ou 4 anos, abriu esses livros e começou a contar a quantidade de galáxias, mesmo seus nomes estando em latim. Foi incrível. Assim, Boris bem pequenino já parecia ter habilidades sobre-humanas tanto fisicamente quanto intelectualmente. Ele era capaz de listar inúmeras curiosidades sobre o espaço sideral e sabia coisas que nem mesmo os adultos ao seu redor compreendiam bem. Todo mundo ficava sem entender como Boris tinha esses conhecimentos. O menino parecia conhecer a física do espaço, as constelações e os planetas. Chegou o momento em que especialistas em crianças acabaram descobrindo o menino prodígio. Depois de vários testes, Boris foi chamado de gênio. Foi então que as coisas tomaram um novo rumo, onde a vida de Boris começou a mudar. A família de Boris estava empolgada com as opiniões dos especialistas. A criança agora tinha um rótulo oficial de gênio. Eles sempre buscaram estimular sua inteligência e ouviam atentamente quando Boris compartilhava todas as maravilhas do seu cérebro. Mas um dia as coisas começaram a ficar um pouco preocupantes. Boris foi acampar com a família e com alguns amigos próximos de seus pais. Mas durante o passeio, Boris disse algo que chocou a todos. Como é comum durante os acampamentos, o grupo de familiares e amigos passava as noites sentados ao redor de uma fogueira, se aquecendo, cantando e contando histórias. E em uma dessas noites, Boris revelou que tinha algo de especial para compartilhar com todos eles. Boris disse que sua história era um grande segredo e que as pessoas iriam gostar de ouvir o que ele tinha a dizer. Sentado ao redor da fogueira, após ter os olhos de todos voltados para si, Boris fez uma afirmação chocante. Disse que era de Marte, que de alguma maneira havia chegado até a Terra. O menino então deu explicações sobre como teria vivido em Marte em uma vida anterior, para depois renascer em nosso planeta. Todos em volta da fogueira ficaram de queixo caído com a declaração do garoto, menos a mãe de Boris. A mãe de Boris não ficou surpresa porque não era a primeira vez que ela ouvia seu filho fazer tais afirmações. Quando ele tinha apenas 5 anos, Boris disse à mãe que ele era de Marte. Contudo, ela nunca tinha ouvido o menino descrever com tantos detalhes o que teria acontecido naquele planeta. O menino tinha muita convicção naquilo que afirmava. Boris ainda afirma que ele não era o único. Segundo o garoto, havia outras crianças que seriam de Marte que teriam renascido na Terra. Boris não foi o primeiro a contar histórias de crianças de Marte que reencarnaram na Terra. Aqueles que acreditavam nessa ideia chamavam de crianças índigo, um nome para aqueles com traços incomuns e às vezes sobrenaturais. De acordo com Boris, ele e as outras crianças índigo tinham uma missão especial. Embora Nadia não acreditasse plenamente no filho,
ela também não estava pronta para chamar de mentira toda a história dele. A mãe cuidadosa levou Boris ao encontro de cientistas, para que ele contasse sua história. Os cientistas ficaram muito impressionados com o conhecimento que Boris tinha do espaço, pois ele sabia coisas que só os especialistas sabiam. Os especialistas começaram a prestar atenção no momento em que ele passou a fazer previsões estranhas. Boris compartilhou o que muitos considerariam uma teoria ridícula, mas que na visão de Boris seria algo crucial para a humanidade. O menino afirmou que uma de suas missões na Terra era dizer às pessoas que havia algo escondido dentro da esfinge de Gizé, a mais famosa do Egito, e era algo que poderia alterar completamente o mundo. Boris então fez a seguinte declaração: a vida humana mudará quando a esfinge for aberta. Boris explicou com muita certeza o que deveria ser feito para se descobrir o que estava escondido dentro da esfinge. Uma vez aberta, a humanidade entenderia sua missão em Marte e descobriria também os segredos para mudar o mundo. Mas primeiro eles teriam que entrar. Boris contou que no monumento haveria uma porta secreta que os humanos ainda não haviam encontrado, e a entrada estaria localizada à vista de todos, atrás da orelha da esfinge. Infelizmente, Boris dizia saber onde estava o portal, mas não sabia como abri-lo. Segundo Boris, os humanos precisavam descobrir não apenas como abrir a porta, mas também como acessar os segredos escondidos dentro das pirâmides de Gizé. Então, os segredos relatados pelas crianças índigo estariam dentro dessas estruturas antigas. Entretanto, Boris estava longe de ser o primeiro a especular a respeito do significado sobrenatural das pirâmides egípcias. Isso levou alguns a formular uma tese de que haveria mais nas pirâmides do que se podia imaginar. Mas Boris entrou em ainda mais detalhes. 15 anos depois. Boris tinha apenas 7 anos quando fez as notáveis afirmações que chamaram a atenção dos especialistas. Apesar do conhecimento extraordinário do garoto, suas previsões a princípio não haviam levado a lugar algum. Mas 15 anos depois, tudo mudou. Boris já era um adulto de 22 anos quando uma de suas teorias se provou correta. Os pesquisadores que trabalhavam dentro das pirâmides não estavam procurando o que Boris afirmava existir mais de uma década antes, mas foi exatamente isso que eles acidentalmente encontraram. A descoberta foi feita graças a uma tecnologia avançada que não existia 15 anos antes, quando Boris fez suas revelações. Os arqueólogos usaram a mamografia, uma técnica de imagem que utiliza raios cósmicos para examinar a densidade no interior de estruturas maciças. Essa tecnologia permitiu que se pudesse ver o que estava do outro lado das paredes das pirâmides sem que nada fosse derrubado. Pela primeira vez desde o século XIX, os arqueólogos descobriram algo realmente importante no interior de uma das pirâmides. Dentro da Grande Pirâmide de Gizé, construída há cerca de 4.500 anos, havia uma câmara secreta que os cientistas nunca tinham visto. A partir das informações colhidas por seus instrumentos de alta tecnologia, os arqueólogos já sabiam que não existia um tesouro lá dentro. Mas poderia haver muito mais, inclusive pistas para desvendar todos os segredos da Grande Pirâmide. A escavação sendo então concluída, encontraram o local vazio. Apesar disso, eles sabiam que deveria haver alguma razão para a existência daquele espaço na pirâmide. A descoberta veio 15 anos depois das revelações de Boris, que dizia ser de Marte. E naquela época, os canais de notícias da Rússia tinham ficado loucos com a história inacreditável do menino. Seria o que hoje nós chamaríamos de viralizar. Na ocasião, Boris fez várias aparições na televisão, revelando cada vez mais detalhes sobre a sua vida passada em Marte. O menino explicou que os alienígenas se assemelhavam bastante com os seres humanos, mas que, ao mesmo tempo, os marcianos não se pareciam realmente com pessoas. Boris declarou ainda que os habitantes de Marte eram mais capazes do que os da Terra. Mas não foi só isso que o garoto disse. Boris contou aos entrevistadores que ele tinha sido um piloto em sua vida anterior em Marte, fazendo várias viagens de OVNI. O garoto também deu detalhes de como era feito o abastecimento dos OVNIs. Os marcianos utilizavam energia de plasma, o que permitiu que eles viajassem no tempo e no espaço, voando em naves espaciais redondas, para outros planetas e galáxias. E essas experiências trouxeram lições que Boris queria compartilhar com a Terra. Segundo Boris, ele tinha visto muita coisa no tempo em que foi piloto. O menino afirmou aos entrevistadores que os marcianos viajavam por várias galáxias e sistemas planetários.
Boris declarou ainda que, como piloto, ele também viu coisas sombrias acontecerem, como uma guerra durante a sua adolescência. E apesar da sua pouca idade na ocasião, Boris disse ter lutado também. Me lembro daquela época, quando eu tinha por volta de 14 ou 15 anos, disse ele. Os marcianos estavam envolvidos em guerras, então muitas vezes eu tinha que participar de ataques aéreos com um amigo meu. Segundo Boris, esse teria sido um dos motivos pelos quais ele acabou na Terra. Mas aos poucos os relatos detalhados de Boris a respeito da vida em Marte passaram de OVNIs e pirâmides para algo mais assustador: o fim da vida em seu planeta natal. Boris contou que as coisas ficaram bem difíceis quando a energia nuclear entrou em cena. De acordo com o menino, havia vários tipos de tribo em Marte, e esses diferentes grupos travavam guerras entre si. Esse conflito tomou proporções maiores e se tornou uma guerra nuclear. E esse teria sido o motivo pelo qual Boris renasceu na Terra. Segundo o menino, nessa trágica reviravolta nos acontecimentos, a maioria dos habitantes de Marte teria falecido, tendo poucos sobreviventes. E Boris seria um deles. A partir de então, o garoto e os outros que sobreviveram teriam passado a acompanhar de perto os desenvolvimentos na Terra. Boris e seus companheiros perceberam que a Terra vinha trilhando o mesmo caminho de Marte no que diz respeito à energia nuclear. Eles teriam ficado bastante assustados com a possibilidade de outro planeta vir a causar seu próprio fim, por observarem que os terráqueos continuaram com a construção e com a multiplicação de armas nucleares. Mas a obsessão pela energia nuclear não seria a única semelhança entre a Terra e Marte. Havia outros aspectos na história narrada que justificariam o fato de Boris e seus companheiros terem renascido em nosso planeta. O menino explicou que o posicionamento dos líderes da Terra assustou tanto os sobreviventes de Marte que os levaram até a sua missão por aqui. Boris teria visto a maneira como os líderes mundiais brigavam entre si, sedentos por poder, algo que o menino também viu acontecer em Marte antes do trágico fim do planeta. Por este motivo, o garoto teria vindo parar na Terra, a fim de evitar que o mesmo acontecesse em nosso planeta. Por anos, Boris compartilhou sua história para todos ouvirem, com muito orgulho. Apesar dos haters, dos opositores e daqueles que zombavam dele, Boris continuou a fazer aparições e a compartilhar com convicção as histórias da sua vida passada como habitante de Marte. Mas em um dado momento, algo mudou. Pouco a pouco as aparições de Boris na televisão e em documentários foram diminuindo, e de repente, ele saiu dos holofotes de vez. E foi aí que as pessoas começaram a se perguntar para onde Boris teria ido. Aqueles que se importavam com Boris e acreditavam em suas histórias queriam saber aonde o menino de Marte tinha ido parar. Aqueles que acreditavam no garoto não queriam ter que enfrentar o mesmo destino de Marte, e assim passaram a buscar Boris para obter orientações. Alguns seguidores de Boris acreditavam que os holofotes teriam sido demais para o menino de Marte. Depois de anos espalhando a sua verdade e recebendo tanta atenção, tanto boa quanto ruim, ele finalmente estava pronto para viver uma vida normal fora dos holofotes. Mas afinal, Boris é realmente de Marte. Ele está tentando salvar a Terra de um fim. O que você achou dessa história? Me conta nos comentários. Se gostou dessa incrível história, deixe um like e se inscreva para ficar por dentro das histórias desconhecidas. Um abraço e até a próxima!